Olá, minha gente. Não sei se vai ser boa tarde, boa noite ou bom dia. A que horas você vai estar me assistindo aí, me ouvindo? Eu estou aqui esperando chegar a minha hora de trabalhar. Estou aqui sentadinho aqui igual uma criança, raposo. Sentadinho aqui perto de um shopping. Não sei se dá pra ver aí, lá onde está o motel onde eu estou, motel 6, tem o número 6 lá. E estou aqui então, aguardando a hora, são agora 4h20, hoje eu começo a trabalhar às 7h30, ainda tem um tempinho para começar a trabalhar. Mas como eu dizia ontem, no outro vídeo, por que eu vim para os Estados Unidos? Uma boa pergunta, né? Cada um tem uma história para contar, um significado. Eu não sei se todos aí já sabem pelos vídeos que o Mivardinho já descreveu. Assim como ele, que aos 13 anos deixou a escola e veio trabalhar comigo, que ele não gostava de estudar, a mesma coisa aconteceu comigo. Aos 13 anos eu deixei a escola, fui até a 7ª série e não gostava de trabalhar. É tanto que a minha mãe sempre lembra para mim, já hoje, velhinha, com 88 anos, ela lembra que quando me perguntou, quando criança, o que você quer ser quando crescer? A minha resposta era um trabalheiro. Naquela época meu pai não tinha caminhão ainda. E eu disse, não, eu acho que eu ia falar para ela que eu ia ser caminhoneiro. Mas eu disse que iria ser um trabalheiro, e realmente a minha vida foi uma vida de muita luta, muito trabalho. Então eu saí da escola, fui trabalhar com meu pai, pai com caminhão, e eu como ajudante dele, ajudante braçal. Aos 18 anos ele avalizou para mim, na compra de um caminhão, um Chevrolet na época, né, a gasolina ainda, é longa a história. Mas com esse caminhão comecei minha vida aos 18 anos de idade. Aos 20 anos me casei e para começar com o restante da história, a gente já tem um resultado triste, porque eu casei muito novo e como eu não me dava muito bem com meu pai, assim, a criação, não é que ele era um pai mau, mas a criação dos pais daquele tempo, eles são muito durões. Um olhar você já corria, você já não fazia mais nada do que estava para fazer, né? É muito difícil assim. E isso não é de criança, até os 18 anos, tudo que fazia ele incomodava e estava tudo errado, além de ser uma pessoa muito religiosa, mas um pouco extremista. E um jovem fica zangado com isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aí começa uma página na história da minha vida que reflete até hoje, que é sobre o casamento. Há poucos dias, eu não estou falando há poucos dias, mas já faz quase um ano, que eu ouvi uma palestra do pastor Cláudio Duarte. Quem ainda não assistiu, deve assistir, porque é um cara muito bacana, que fala muito sobre família e muitos aconselhamentos de uma forma divertida, humorística, e eu amo ouvir os conselhos dele. E ele disse para mim algo assim, para mim não, né, que eu captei para mim, e a ficha caiu. Bom, realmente ele tem razão. Se você que está solteiro, está me ouvindo agora aí, escuta bem e siga esse conselho, porque para mim não tem mais volta, né? Mas para quem está solteiro tem. Que como o pastor dizia assim, se a sua razão de casar é para você ter sexo, pensa direito, porque converse com os casados, que você não vai ter na hora que você quer, no dia que você quer, a quantidade que você quer, não funciona assim. E outra coisa, eu vou lembrar só de mais uma. Eu dizia assim, se você está casando por alguma forma errada, exemplo, se você quer casar para sair de casa, casar para ter liberdade,
ou qualquer outra razão, não case, porque isso vai dar mal, você vai colher as consequências. E foi o que aconteceu comigo, né? O casamento durou mais ou menos 15 anos. Os últimos 5 anos foi muito difícil e acabou então numa separação. E quando isso acontece, isso traz consequências que inimagináveis. Por exemplo, minha neta, a primeira neta que nasceu, depois de um certo tamanho, viajando junto de ônibus de Maringá para Minas, a gente estava viajando, ela ouviu a minha filha chamando a mim de pai e chamando a minha esposa, minha atual esposa, de nora. E essa criança então perguntou: mãe, ela queria saber por que você chama voinho de pai e não chama nora de mãe? Já tem que dar explicações, né? E os outros netos que vieram depois, todos fizeram a mesma pergunta. E eles crescem confusos, já pensando assim em algo que não é legal. Então, para evitar isso, mais uma lição para os que estão solteiros: cuidado pela razão que você vai se casar. Mas ok, vamos ao que interessa. Consequência de tudo isso, eu sempre, como eu disse, sempre trabalhei com caminhão. E depois da minha separação, a separação foi uma gota d'água em 94, quando a moeda mudou. Não lembro mais, foi cruzeiro, que mudou para o real, né? O RV, depois o real. E os últimos 15 anos eu trabalhava com carvão numa siderúrgica em Governador Valadares. Tinha 6 caminhões. E estes 6 caminhões, todo dia estava lá. Eu era um dos fornecedores deles. Eles tinham 4 fornecedores. Cada um tinha um número razoável de caminhões. E quando aconteceu isso, eu tomei um prejuízo de o dinheiro transformado em dólar deu 124 mil dólares. Eu perdi esse dinheiro. Ficou na justiça muitos anos e acabou em nada. E essa companhia, essa empresa foi à falência. E então isso foi uma gota d'água que a minha companheira, ou ex-companheira, disse para mim um belo dia, quando eu mais precisava de um ombro para chorar, porque naquela situação eu com 45 trabalhadores porque precisavam do meu trabalho, trabalhavam para mim, de repente ficaram assim sem saber o que fazer. Não sabia o que fazer com eles, mandar embora com essa lei fudida, me desculpa a expressão que tem no Brasil, lei trabalhista, escandalosa, porque isso aí só traz mal, não vejo nenhum bem nisso. Eu não concordo com a exploração do trabalhador, mas também a lei injusta, que as pessoas trabalham um ano para você, depois, se é numa fazenda, já quer ser dono da fazenda. Assinar uma carteira é desproporcional ao que você ganha e o que você consegue pagar. As fazendas esvaziaram no Brasil. Meu pai tinha 18 pessoas que moravam numa fazenda de 50 alqueires de terra. Quando isso aconteceu, todos os fazendeiros, inclusive ele, transformou de 18 moradores, transformou em um só morador para cuidar dessa dita fazenda. E as outras famílias foram para as favelas. Então, para quem não sabe, às vezes pode pensar assim: não, essa lei ajuda o trabalhador. Para um lado ajuda, mas para outro lado complica muitas coisas, né? E eu fiquei então com 45 trabalhadores sem saber o que fazer com essa turma. E pessoas que eu dei toda a força, todo o apoio para aprender a dirigir, virar um profissional, que nunca tinham dirigido nem automóvel, quanto mais caminhão. E eu treinava e depois se transformaram em profissionais que trabalharam aí na Itapemirim, outros trabalharam na Rio Doce, outras empresas de ônibus mais aí no Brasil. E depois que chegou a esse ponto, fizeram uma fila, todos querendo dinheiro.
Resultado, tive que vender caminhões. Um caminhão logo de cara dei para o meu filho, que ele já contou essa história para vocês, porque ele também já tinha, desde os 13 anos que trabalhava comigo, e não achava justo ele ficar sem nada, né, para ele começar a vida dele, que a minha vida ali estava começando uma outra etapa. Então os outros caminhões eu fui vendendo aos poucos, vendendo uma D20 que eu tinha, muito boa, semi-nova, e comprei Scania e fui para a estrada. E fiquei na estrada de 94 até 99. Quando então meu filho resolveu vir para aqui, a minha tristeza foi muito grande, o vazio, a solidão, separação e uma mistura de sentimento muito ruim. Então isso foi o primeiro, a força maior que me impulsionou e me empurrou para vir para esse país. E aqui tentando começar uma nova vida. Eu não vou espichar hoje mais, porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu quero mostrar algo mais, algumas fotos, alguma coisa sobre o meu trabalho aqui e também sobre o cenourão. E no próximo encontro a gente continua. Mas a razão principal foi a separação. E essa separação também trouxe alguma complicação para o Mivard Filho. Que ele era noivo na época e não funcionou, não rolou muito bem. Porque os pais dessa pessoa que ele então era noivo, eles olhavam para mim como eu que fosse o culpado de uma separação. Então a filha dele estava correndo um risco de casar com meu filho. E isso não foi uma página boa na vida. Então a separação causou, e depois a vinda do meu filho para cá. Esse foi o maior motivo que me impulsionou e me trouxe aqui para esse país. Ok, meus amigos, depois nós continuamos com mais história, com mais detalhes da minha vida, da vida do meu pai, na vida do vovô, que eu sei que algum dia algum neto meu, ou bisneto, não sei, talvez vai ouvir também essa história. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Então eu tive que parar, ou me pararam, né, o movimento de carvão, porque a companhia faliu. E eu fiquei com 48 funcionários todos querendo dinheiro. Foi uma situação, uma época muito difícil. Aí eu fui para a estrada, então de 94 até 99 fui conhecer, fazer turismo no Brasil com Scania. Comecei com uma, depois fui vendendo, que eu tinha 6 caminhões que trabalhavam transportando carvão. Eu fui transformando esses caminhões eu passei para o meu filho, o Mivard Filho, e um 1113, eu tinha 1513, eu tinha até já esqueci a marca do caminhão, um Mercedes mais novo, 92, quando lançaram o bicudinho. Tinha um caminhão trucado e os outros era caminhão só com um eixo. A gente transportava entre 30 a 45 metros de carvão. E aí tive que transformar tudo em caminhão de estrada, né? Em Scania. Tive até, depois do terceiro caminhão foi tirada no consórcio com um amigo que era motorista. E então foi de 94 a 99 na estrada, transportando carvão. Transportar aí na Scania, né? Tô fazendo confusão aqui. De 94 a 99, do transporte de norte a sul aí das estradas do Brasil. Em 99, então, o Mivardinho resolveu vir para os Estados Unidos e a nossa amizade era muito profunda. Eu não aguentei a permanecer no Brasil e deixar meu grande companheiro lá. E
Tchan, 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 tchan. Interrompendo aqui as nossas comunicações, a minha história. Aí está ele. Está ele junto com o Negão, o Kenworth e o Mac. Estão os dois juntinhos. Esse aqui é o nosso yard, é a nossa garagem. E assim é a vida, né? Outro dia continuamos mais um pouquinho da nossa história. Papai do Céu já lavou bastante meu caminhão durante esse final de semana que choveu muito. Mas vamos ver se tem algo mais para fazer alguma manutenção. E depois tem mais, depois a gente conta mais um pouquinho da história da vida, que aqui na América nem tudo é flor. A gente tem passado muitas histórias, tem vivido momentos alegres, muitos momentos tristes de solidão, saudade do nosso país, saudade dos amigos que ficaram lá. É diferente o tratamento dos nossos amigos e irmãos caminhoneiros no Brasil e aqui na América. Há uma diferença muito grande. Só quem vive isso aqui que sabe como é. Aqui é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Qualquer saidinha que faz gasta muito dinheiro. E todos dedicam quase que exclusivamente ao trabalho. Aqui não tem tempo para viver. E isso é muito triste. Mas então vamos ver a nova etapa do meu filho Fênix, que esperamos que assim que o meu Vardinho chega da sua viagem para onde ele foi com a cegonha velha na Califórnia, inclusive já tinha schedule, já tinha apontamento para ele começar a trabalhar hoje comigo. Eu vou começar às 5h45 e ele ia começar às 5h50. O dia de hoje ele já perdeu. Mas ele não adivinhava isso, não. Ele ia ter hoje, amanhã e depois, 3 dias da semana que ele trabalhava aqui, ele faria mais dinheiro do que buscando a sorte e levando carros na cegonha para onde ele foi nessa viagem dura e difícil e trabalhosa, né? Mas é assim mesmo, minha gente. Um abraço para todos, fique com Deus. Agora comparando aqui os dois, o Cenourão e com o Negão ali, ó. Aqui nós vemos a turbina do Cenourão e o motorzão Mac. Está esperando por fogo para trabalhar. A fez de mola dele é bem comprida. Olha, é um caminhão macio. Ele usa aqui, está usando aqui um pneu 425 por 65, 22,5, 4,25. Ele é desse tanto aqui mais alto do que o que eu uso, 385. Então por isso que esse é mais largo aqui também, bem mais largo. Aqui o outro lado do motor, estou vendo aqui 4 filtros, 2 filtros de diesel, tem um filtro de água, parece que 2 de óleo, ainda não sei. Ok, e aqui o Negão aqui, o pneu é um pouco mais estreito e mais baixo. Esse aqui é o 385. Está aqui o número aqui para baixo aqui, ó, 385 por 65, 22,5 também. Mais um perto do outro. Dá para ver a diferença aí dos dois, né? E aqui está o turbo do Negão do meu pai. Aqui já é um motor Caterpillar 475. Ele pode ser aumentado até 550. Mas já tem força que chega, não precisa de mais não. E o motor do Mac é 460. Que já é o outro lado do motor do Negão. Só que aqui é Kenworth, né? Aí esse aqui é o filtro. Ele só usa um filtro aqui de diesel, 2,
e um do outro lado de frito de óleo, ou seja, 3. A caçamba deles também tem diferença. Esse aqui do negão é mais baixo e mais curto. A altura talvez seria a mesma, mas ele é mais curto. Esse aqui é bem comprido. Tem um chapéuzão aqui em cima. Esse aqui, se é da minha vontade, mais adiante é cortar isso e fazer um chapéu menor, igual está aqui nesse aqui, ó. É menos peso. Eles fazem assim, dizem que é pra se cair asfalto, alguma coisa em cima, está protegido, mas é muito feio, eu não gosto. Então está aí os dois com a boca aberta. Já fiz manutenção no negão. E o outro aí está esperando o Mivard chegar da Califórnia para começar a sua luta aqui na pedeira, da nova pedeira. Aqui, ó, vou mostrar ali algo ali que tem ali para ver se o Gabriel descobre e me fala onde é que está esse meu filho Fênix aqui no mapa, ok? Então ficam com Deus.